Hi, sisters! Are my nails. Olha que lindas, gente. Tem um gatinho aqui. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas é porque, deixa eu falar pra vocês. Fevereiro voltaram as minhas aulas. Então foi uma época bem conturbada. Eu faço psicologia, então eu comecei atendimentos, eu comecei supervisão, eu comecei a trabalhar de novo, né, dar aula. Eu dou aula de coreano e então, assim, foi muita coisa em pouco tempo. Então meio que ficou, tipo, super difícil de conciliar tudo. E eu tava muito sem ideia também do que gravar, de que assuntos falar. E agora eu tenho uma fonte muito melhor de assunto, de inspiração pra gravar os vídeos. Eu tenho algumas coisas já na mente que eu quero falar. Eu tô estudando muito sobre muitas coisas. Então eu tenho como trazer pra vocês conteúdo agora que eu estudei sobre, sabe? Só que eu não sabia muito bem onde pesquisar, onde estudar. A gente vai continuar tendo vídeos esse mês, tá? Foi só um deslize. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você sente que alguma coisa precisa mudar. E você sente que você precisa se reinventar, se reconstruir, sabe? Mudar alguma coisa. Então eu decidi falar hoje sobre como eu me reconstruí. Como eu literalmente transformei a pessoa que eu sou em um ano, mais ou menos, ou 2, e virei outra pessoa. Como eu me reconstruí. Gosto de usar a analogia de que eu era um prédio um pouco abandonado, muito caindo aos pedaços, porque eu tava muito mal, eu era uma pessoa muito negativa, eu era uma pessoa muito deprimida. E o processo de reconstrução da minha personalidade, da minha pessoa, foi literalmente eu ter que demolir aquele prédio. A gente na psicologia, na TCC, né, que é uma das vertentes da psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala sobre sistema de crenças. Que, resumindo muito pra vocês, é quando a gente tem crenças, são crenças que a gente meio que baseia a nossa vida em torno delas. São coisas que norteiam o nosso dia a dia. Porque, querendo ou não, a gente vive e a gente age muito de acordo com as coisas que a gente acredita sobre a gente, sobre o futuro, sobre os outros. Essas crenças que a gente tem sobre a gente, às vezes elas são crenças disfuncionais, né? São crenças muito negativas, crenças, enfim, que não, às vezes nem condizem com a realidade. Eu tinha muito crença de desvalor, que a gente chama também na psicologia. Eu achava que eu não tinha valor nenhum. Tipo assim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu tinha várias crenças desreguladas. E eu também achava que nada ia dar certo pra mim. Nunca. Eu achava que todas as coisas que eu já sabia fazer eram coisas muito bobas, que qualquer outra pessoa conseguia fazer. Eu diminuía todas as minhas conquistas, eu diminuía todas as minhas habilidades, nada que eu fazia tava bom pra mim. E eu sempre achava que eu nunca ia conseguir conquistar nada. E é muito louco, porque na verdade eu só consegui mudar isso quando eu comecei a dizer pra mim mesma que eu era o suficiente. E aí eu fui melhorando. Até nas coisas que eu era meio ruim, até realmente esses aspectos da minha vida que podiam melhorar, eu só consegui melhorar depois que eu comecei a dizer pra mim mesma que eu era o suficiente e que as coisas que eu queria mudar, eu conseguia mudar. Se eu agisse e parasse de só ficar falando, ai, que eu sou péssima, ai, que não sei o que, acorda, sabe? Tipo, acorda. Você não vai mudar assim. Se você só reclama e você não faz nada, você só se vitimiza, enfim, você não vai conseguir mudar. Porque esses pensamentos negativos recorrentes, assim, tipo, sobre si, vão fazer o seu subconsciente, o seu cérebro ficar tipo, cara, de que adianta eu fazer alguma coisa se eu sei que não vai levar a nada e a lugar nenhum. Provavelmente vocês se dizem isso. E realmente, gente, vocês não vão pra lugar nenhum se vocês ficarem pensando que vocês não vão pra lugar nenhum, é óbvio. Uma das coisas que me ajudaram muito nesse processo de reconstrução foi o processo do autoconhecimento. Isso foi muito importante pra minha autoestima e, consequentemente, me ajudou muito a melhorar e a conseguir construir uma base mais sólida pra eu conseguir trabalhar em mim mesma. Eu vou colocar as minhas fontes aqui na descrição, mas tudo que eu tô falando aqui, inclusive eu pesquisei pra falar sobre, mas existem pesquisas que falam que se você se conhece bem, você vai ter uma capacidade muito melhor de ter uma boa regulação dos seus sentimentos e uma inteligência emocional melhor. Quando você é uma pessoa que tem um autoconhecimento bom, você também é uma pessoa mais autoconfiante e uma pessoa mais centrada e também mais criativa. Uma das formas que eu usei pra começar a me conhecer um pouco mais foi o journal. Eu tinha um que eu não sei onde tá agora e eu não gosto de ler o meu journal da época, porque eu vou dizer pra vocês como eu usava ele agora. Journal é tipo um diário que você tem e você vai escrever nele tudo que você quiser. Tem os prompts, que a gente chama, né, que são modelos que você pode usar pra trabalhar em áreas específicas da sua vida, mas no geral, o journal você pode usar do jeito que você quiser. Eu tenho um journal virtual que eu uso ele só
só pra colar coisas fofas, assim, que é isso que vocês estão vendo aí. Mas eu também tinha journal físico. Eu usava o meu journal físico pra várias coisas. Eu usava pra manifestação. Eu acredito até hoje em manifestação, apesar de que, sinceramente, eu não pratico mais. Eu acredito em manifestação, mas eu acredito na manifestação, assim, mais de um ponto de vista científico. Pela neurociência mesmo, de, tipo... Pelo fato de você se falar e botar no universo que as coisas vão acontecer, você acredita mais naquilo e você... Por consequência disso, você vai atrás. Eu também acredito em Deus, então, querendo ou não, eu acredito na força do universo, essas coisas. Então, eu acho que, às vezes, também, o universo ajuda, Deus ajuda também. Principalmente se você acredita. Colocar na forma de manifestação ajuda porque motiva muito. Por exemplo, eu colocava no meu journal que eu tava muito feliz que eu tinha batido 100 mil seguidores no Instagram. E como eu ficava nessa energia de que ia acontecer, porque eu acreditava, porque eu colocava no journal, consequentemente eu não conseguia parar de atualizar o meu Instagram, eu ficava postando, eu ficava sempre tendo ideias do que postar, eu realmente fazia os vídeos. Então também não adianta você colocar lá pra tanto você manifestar quanto você se motivar e não fazer nada. Porque aí realmente não é impossível. Então, eu pesquisei alguns journal prompts para autoconhecimento. Então, você pode colocar algumas perguntas e genuinamente pensar sobre elas e começar a escrever. Não precisa ter um roteiro, você não precisa escrever bonito. É uma coisa que só você vai ler, então você escreve do jeito que você quiser. Quando eu penso no impacto que eu quero fazer na vida das outras pessoas, que impacto seria esse? É legal para você se conhecer e ver exatamente o que você busca da sua vida e do mundo e nas pessoas, sabe? É um exercício legal pra isso. O que é mais importante pra mim na minha vida? Fazer uma lista das coisas que você gosta muito de fazer, que são coisas que quando você faz, você sente uma alegria, você sente um sentimento de accomplishment, de que você tá fazendo uma coisa que você genuinamente tá ali, presente enquanto você faz. E também escrever a mesma lista pra coisas que você genuinamente não gosta de fazer. É muito bom pro autoconhecimento, tipo, de verdade. Às vezes a gente tá bem perdido, a gente não sabe mais o que a gente gosta, a gente não sabe mais o que a gente ama ou o que a gente sonha, e isso ajuda muito. Podem pesquisar, tipo, journaling prompts for self-awareness, for knowing yourself better. Você pode pesquisar isso até em português, talvez apareça alguma coisa, e isso já vai ajudar. Caso vocês não gostem desses exemplos que eu dei aqui, claro. Outra forma também de praticar o autoconhecimento é você ouvir as suas necessidades e as suas vontades. É um exemplo muito bobo, mas eu hoje em dia, eu sou muito mais, assim, de ouvir o que eu quero fazer. Claro que eu não faço só o que eu quero. Eu acho que isso também é muito egocêntrico, sabe? Eu assistia muito a The Wizard Liz. Se você me conhece, você provavelmente conhece ela também. Mas eu não concordo com tudo que ela fala. Pra quem não conhece ela fala sobre desenvolvimento pessoal também. Mas quem conhece ela sabe que ela tem um discurso um pouco mais radical e eu diria, na minha opinião, um pouco egocêntrico. Não tô dizendo que ela é egocêntrica, mas o discurso em si muitas vezes pode ser interpretado dessa forma, porque inclusive tem um clipe que ela fala, eu vi no TikTok esses dias, ou foi no YouTube, que ela diz: eu me coloco como prioridade sempre e o que eu quero fazer é o que importa. Eu não ligo mais, eu não vou mais ser boazinha. Eu acho que sair de um radical, que é ser uma pessoa super people pleaser, que você faz tudo pra agradar os outros, pra ir pra outro radical, que é eu não tô nem aí pra ninguém, eu vou fazer só o que me convém, é muito, muito, muito bobo, sabe? É muito bobo. A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, a gente não pode colocar as nossas necessidades na frente das outras pessoas sempre. Mas é muito importante também a gente se ouvir, principalmente quando é uma coisa que diz respeito a como eu tô me sentindo naquele momento, no sentido de, se eu tô desconfortável, eu não preciso necessariamente estar ali. Se eu tô muito mal com essa situação, eu não preciso estar ali. Em relacionamentos e coisas do tipo, às vezes a gente precisa estar ali, mesmo sendo algo desconfortável. Mas a gente sempre tem que ponderar e ter o bom senso de pensar. Não é porque é desconfortável que eu preciso sair dessa situação, mas também não é porque é desconfortável que eu preciso estar aqui. A gente tem que ter o bom senso de saber de decidir, né? Por exemplo, eu namoro, né? E quando eu fui conhecer os pais do meu namorado, eu tava muito nervosa. Eu tenho ansiedade, um pouco. Eu não tenho ansiedade, tipo, tão forte quanto era antes, mas eu
eu não dormi direito, porque eu sabia que eu ia conhecer os pais dele naquele dia. Então eu fiquei, tipo, o dia inteiro tensa com isso. Toda vida que eu lembrava, me dava dor de barriga. E é muito louco, porque eu sou super extrovertida, eu sou muito confiante. Então acho que a maioria das pessoas não iria achar que eu ia ficar tão nervosa, mas eu tava muito nervosa mesmo. Mas não é porque era uma coisa que tava me dando ansiedade, me deixando desconfortável, que eu não ia fazer. É uma coisa importante, eu precisava conhecer os pais do meu namorado. Óbvio, eu queria algo mais sério com ele. A gente não tava namorando ainda quando eu conheci os pais dele. Então, tipo, querendo ou não, eu precisava fazer aquilo. Mas eu vou dar um exemplo Mas eu vou dar um exemplo Mas eu vou dar um exemplo pra vocês de uma situação que eu tava desconfortável e que sim, eu podia sair daquela situação, porque ela não ia beneficiar nem o outro e nem a mim. Eu tava esses dias numa festa com uns amigos, umas pessoas que eu conheci lá também na hora, mas a festa tava horrível. Gente, eu amo festa com bastante gente, eu amo me divertir, eu gosto de festa. Eu, no geral, gosto de me divertir com pessoas, então eu gosto de festa por causa disso, né? Eu também não bebo muito, mas eu gosto também de drinks, assim, gostosos, né? Eu gosto do sabor do drink mesmo. Então eu me divirto em festa. Então eu fui numa festa porque eu achei que eu ia me divertir. Quando deu, tipo assim, 10 minutos de festa, eu já não tava mais suportando. Tava muito calor, tava muito cheio. Tinha uns caras me encarando muito, assim. Tava odiando, tava morrendo de calor. Eu não tava conseguindo me conectar com a vibe do lugar. Não tava dando. Só que eu gostava muito das pessoas que estavam lá. Então eu fiquei, tipo, cara, eu não vou embora por causa da Júlia, minha amiga, né? Eu não vou embora por causa dela. Não vou embora... Gente, eu aguentei foi muito. Sério, eu passei uns 20 minutos tentando ainda, vendo se eu ia me divertir. Mas eu não tava conseguindo. Eu tive que me priorizar. Eu me senti um pouco mal. Ela ficou, tipo, amiga, como assim? Só que eu tive que me priorizar. Eu não tava gostando, não tava curtindo a festa nem a pau. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Não tem necessidade de eu ficar em um lugar que eu tô detestando. Tipo, não tem. E se permitir fazer mais das coisas que você gosta também me ajuda muito no processo de autoconhecimento e construção da autoestima. Porque quando você se permite fazer o que você quer, numa situação que você não tá gostando, uma festa que você tá odiando, um ambiente, assim, com pessoas tóxicas que você não tá gostando, você simplesmente ir embora, você se sente... Você se sente... Sabe, tipo, sim, eu decido o que eu quero fazer da minha vida. Óbvio, eu tô no controle da minha vida. Eu quero ir pra essa festa de K-pop, mas meus amigos que são heterotop vão me julgar. Mano, e daí? Literalmente, e daí? Se eles vão te julgar porque você tá fazendo coisa que você gosta, sendo que eles fazem coisas que eles gostam e ninguém julga, então, na verdade, eles não são bons amigos. Ponto. Amigo que é amigo mesmo achando toscas as coisas que você faz e os seus hobbies, eles vão aturar. Eles vão aturar. Segundo ponto, que pra mim é um dos mais importantes, é você se expor aos seus medos. Se expor a situações desconfortáveis, mas que você sabe que vão te levar a, no futuro, você tá ou no lugar que você quer estar, ou a você alcançar aquilo que você quer. Eu queria alcançar a extroversão, eu queria ser uma pessoa extrovertida. É óbvio que eu nunca ia alcançar isso se eu ficasse recusando convites de ir pra festas e conhecer pessoas novas, se eu recusasse sair com amigas que eu já conhecia, que às vezes me dava vontade de fazer. Não dá pra ter os dois. Você não pode ser uma pessoa que tem uma vida social agitada e conhece várias pessoas, ser uma pessoa extrovertida, se você sempre nega sair com seus amigos. Infelizmente, a vida é feita de escolhas. A única pessoa que tem um privilégio de sumir e continuar sendo aclamada quando volta é a Rihanna. Eu queria pra minha vida era ser uma pessoa extrovertida, então eu não podia me dar o luxo de ser tímida mais. Eu queria ser extrovertida. Era uma coisa que eu queria tanto pra minha carreira, como influencer e enfim, quanto pra minha vida pessoal. Eu queria fazer amizade, eu queria viver, eu tinha sede de viver. E eu sabia que ia ser muito mais fácil viver e conhecer pessoas se eu fosse extrovertida. Então eu tinha isso como ponto principal, era isso que eu queria, era meu objetivo. Então, de verdade, gente, assim, papo sério aqui, vocês não vão melhorar se vocês continuarem fazendo, agindo, alimentando, se vocês continuarem com os hábitos que alimentam esses padrões negativos de comportamento. Ah, eu quero ser mais independente. Aí você toda vida que vai sair chama sua mãe. Ai, porque eu quero perder o medo de dirigir. Mas aí você não entra num carro. Eu sei que às vezes a gente tem trauma, às vezes a gente tem pavor mesmo, fobia, mas aí a gente vai procurar uma forma de resolver isso. Pode ser na terapia. E na terapia, vocês acham que a terapeuta vai ficar passando a mão na cabeça de vocês e só dizendo que tudo bem ser desse jeito? Claro que não. Você tá indo na terapia porque você quer melhorar. E a terapeuta vai te ajudar a melhorar. Então eu não tô falando pra vocês que vocês não podem ter fobias, vocês não podem ter traumas. O que eu tô dizendo pra vocês é que vocês precisam agir. Senão vocês vão ficar na mesma. E
é um fato. Eu não vou mentir pra vocês. Vocês vão ficar na mesma, vocês vão continuar sofrendo com as mesmas coisas se vocês não fizerem algo sobre isso. Eu tinha um pouco de fobia social, então eu pesquisei um pouco sobre terapia de exposição. E eu não sei tanto sobre terapia de exposição hoje em dia, eu pesquisei vários artigos sobre pra poder falar com vocês sobre isso, mas eu não encontrei tantos, eu encontrei mais terapia de exposição pra transtorno pós-traumático. Então eu acho que não convém muito com isso, mas eu vi um vídeo que fazia esse link, né, entre a terapia de exposição e a ansiedade social. E eu achei muito interessante porque é uma coisa que eu fazia meio que sem saber na época, sabe? Na época eu não sabia o que era terapia de exposição, de verdade, eu não tinha muito conhecimento sobre, eu nem pesquisava sobre, nem pesquisei sobre. Mas eu fazia pequenas coisas pra ir aumentando com o tempo essas coisas, porque eu sabia que esses pequenos passos que iam crescendo iam me levar exatamente pra onde eu queria, que era não ter tanta vergonha das pessoas, não ter tanta vergonha de ser vista, não ter tanta vergonha de ser ouvida. Então, às vezes, o meu grande desafio, por exemplo, era eu mesma marcar uma consulta, tipo, ligar, sabe? Eu odiava. Às vezes, a minha conquista do dia era eu mesma fazer o meu pedido no restaurante, que eu tinha vergonha também. Aí foi aumentando. Eventualmente, essa conquista virou fazer uma amizade naquela noite. Por exemplo, eu ia numa festa, eu decidia que naquele dia eu ia fazer uma amizade com alguma pessoa aleatória. E é muito mais fácil em festa, né? Porque tem muita gente que já tá meio bêbada e tal, aí a pessoa fica mais animada pra te conhecer, enfim. A partir do momento que você vai fazendo isso devagar, duas coisas vão acontecendo. Uma, você vai se desensibilizando, você vai perdendo a sensibilidade àquele medo, você vai vendo que aquele medo não é uma coisa que é tão grande assim. Falar com um estranho não é algo que dá tanto medo assim, não é algo tão perigoso quanto o meu cérebro me faz acreditar. E você vai criando um padrão já de mostrar pro seu cérebro que tá tudo bem, você tá seguro. As coisas não estão acontecendo fora de controle, você sabe o que você tá fazendo. Dá medo, a mão treme, você sua, mas você conseguiu, você passou daquilo. Então você vai continuar fazendo isso, você vai continuar conseguindo conquistar isso que você tá buscando, sabe? Por último, foi me dedicar mais ao meu intelecto, ou seja, estudar mais coisas que eu tinha interesse. No caso, era coreano, coisas do dia a dia, eu assistia muito video essays. E me ajudava também muito na minha argumentação. Porque vídeos do tipo, geralmente, são vídeos que têm algum tipo de argumentação, né? Trabalham com alguma argumentação. Então, eram vídeos que me ajudavam muito nisso também. O uso muito, muito, muito grande da internet, do TikTok, não te leva a lugar nenhum. Eu sei que no TikTok a gente aprende muita coisa, a gente consegue genuinamente aprender todo tipo de coisa, né? Mas se a gente só fica no TikTok, se a gente gasta, tipo, mais de 2 horas por dia no TikTok, a gente realmente acaba perdendo muito tempo, que a gente poderia estar fazendo uma coisa mais útil, se dedicando a uma coisa que a gente gosta mais útil, estudando uma coisa que a gente tem mais interesse e que realmente faz a gente se tornar pessoas mais interessantes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte esse vídeo pra eu realmente saber que esse vídeo não foi uma perca de tempo e que eu realmente ajudei alguém. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!